Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuardes, não mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lave o rosto, e com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, que em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Queridos, o cristão, ele é movido pela sua espiritualidade. Um homem e uma mulher que são fracos no seu relacionamento com Deus, eles são fracos no resto todo, já dizia alguém. Não há possibilidade de nós construirmos um relacionamento fraco com o Senhor e conseguir vencermos na vida. Jesus, ele é claro em dizer que vós, quando jejuardes, ou seja, vocês irão jejuar. É necessário que vocês jejuem. É necessário que essa disciplina espiritual faça parte da vida de vocês. Do contrário, vocês serão destruídos. É interessante que nas palavras de Jesus não há dúvidas de que alguém que deseja segui-lo anule a consagração de sua vida. E sabe, queridos, o jejum é uma ferramenta de Deus que poucos têm usado. Sabe, eu comparo o crente que não jejua, é a mesma coisa do passarinho dentro de uma gaiola com a sua portinha aberta. É um peixe dentro do aquário que pode ser colocado num lago gigante, mas todavia, tanto o pássaro como o peixe preferem ficar no seu lugarzinho, preferem omitir a sua real identidade do que experimentar a verdadeira liberdade. O crente que não entra nessa prática do jejum, ele desperdiça a realidade, a plenitude que Deus gera para ele através dessa prática. Quantos de nós temos perdido? Quantos de nós poderíamos estar muito além, mas não estamos? Quantos de nós poderíamos experimentar muito mais, mas não experimentamos? Sabe, queridos, estamos em um tempo que não dá mais para dizer que a nossa vida cristã vai ser uma vida relativa. Eu vou aos cultos ao domingo, eu participo de uma célula e tá bom, e para por aí. Não dá mais. Se nós não aprofundarmos na nossa realidade com Deus, dificilmente nós conseguiremos ficar de pé para esse tempo, para esses dias. E o próprio Jesus, diante dessa realidade, Jesus quando ele vai começar o seu ministério, irmãos, a primeira coisa que acontece com Jesus, diz a Bíblia, que ele é levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele jejua por 40 dias e 40 noites, até vir até ele o tentador. O tentador, eu quero te dizer uma coisa, o tentador vai ir até você. Isso é uma verdade. E o tentador, para você que não está entendendo, é Satanás, o acusador de nossa alma. Ele vai até você. Diz a Bíblia que ele então chega até Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus então disse: está escrito,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Sabe, queridos, jejuar não é fazer dieta. Jejuar não é ver o quão você consegue ficar sem se alimentar. Não é sobre isso. Jejuar é sobre você se esvaziar de si mesmo para se encher de Deus. Sabe, a nossa geração tão ativa, eu fico observando as pessoas em nossos dias. A pessoa come mexendo no telefone, assistindo televisão, é uma loucura. As pessoas elas entram numa roda de conversa e elas não conseguem parar um segundo sequer em silêncio para ouvir o que o outro está dizendo. Todo mundo quer falar. Como é bom, né? Esse momento aqui do culto, nós tivemos um momento de silêncio. Silêncio. E o silêncio nada mais é do que eu experimentar, ouvir a voz de Deus. Sabe, queridos, enquanto todos e muitos tentam concorrer para falar, me dá a vez, isso demonstra que a nossa geração está muito cheia. E quando a gente chega num ambiente como esse, para sermos ministrados por Deus, a gente tem dificuldade. A gente fica parecendo um peixe fora d'água. Por quê? Porque é um ambiente que eu não estou disposto a ouvir. Eu quero falar, porque eu estou cheio. E o jejum, ele quebra esse orgulho bobo nosso. Ele quebra essa prepotência. O jejum, ele tem o poder de gerar em nós humildade. Nem só de pão viverá o homem. Essas foram as palavras de Moisés lá no deserto. O povo estava louco. O povo havia saído do Egito e o povo agora estava desesperado. Desesperado porque eram prepotentes, desesperado porque eram orgulhosos. Mas Moisés então se levanta no meio daquela multidão e diz: ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E aí então o maná se torna o alimento daquele povo. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Não é só de arroz com feijão que você vive, não, meu irmão. Se a palavra de Deus secar na sua realidade de vida, você morre. Ei, você vai lá no nutricionista e ele te passa uma lista de coisas, nutriente tal, nutriente isso, e você entra numa loucura. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite: ei, se a palavra de Deus não estiver em você, de nada vale. Você pode alimentar o seu corpo, você pode fazer o que quiser, mas se Deus não estiver em você através da palavra dele, não vai valer nada. E como pode uma geração tão cheia de si ter espaço para Deus? Como pode uma geração que pensa somente no seu próprio umbigo? Como pode uma geração dessas se encher de Deus? Então é necessário que o jejum seja ativado em nossa realidade de vida. Pastor, eu nunca fiz. Experimente fazer. Experimente dar o primeiro passo. Porque o jejum ativado na vida do crente traz a revelação da palavra de Deus. Mas não para por aí. O crente que vive em uma vida consagrada, sabe o que ele experimenta? Ele experimenta a vontade de Deus. E eu quero te falar algo nessa noite. Jejuar, se consagrar, é ativar a vontade de Deus sobre a sua vida. João capítulo 4 narra um dos momentos mais lindos da história bíblica. Jesus com a mulher samaritana.
E então Jesus conversa com aquela mulher, ministra sobre ela o evangelho, enquanto os seus discípulos vão na cidadezinha. E quando eles voltam, eles trazem alimento, e eles chegam para Jesus e dizem assim: mestre, a gente trouxe comida, mestre. Mestre, preparamos um banquete para o senhor. Mestre, compramos o melhor Mac que tinha lá e trouxemos para o senhor. Ao passo que quando Jesus, ele olha para aquele alimento, ele fala assim: ei, eu tenho uma comida muito melhor para comer. Eu tenho uma comida muito melhor para comer. Os discípulos não entenderam, irmãos. Os discípulos não entenderam. Então eles disseram assim: será que Jesus achou uma comida melhor? Será que Jesus está de barriga cheia? E aí ele então vira e fala assim: ó, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. Homens e mulheres que vivem ativados nessa disciplina espiritual experimentam a vontade do Pai. E o que é a vontade do Pai? Diz a Bíblia que a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Mas não para por aí. Josué, com toda aquela nação, irmãos, um dia Deus vira e diz para Josué: ei, Josué, diga ao povo para se consagrarem hoje, pois eu farei maravilhas no meio de vocês. Eu vou repetir para você entender. Josué, diga ao povo para se consagrarem hoje, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Ei! Pastor, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Deixa eu te falar uma coisa: a vontade de Deus é maravilhosa. Repita assim comigo: a vontade de Deus é maravilhosa. Mas só que gente cheia, irmãos, não experimentam a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus funciona da seguinte maneira: você levanta a mão e diz: Senhor, ô Pai, faça a tua vontade na minha vida. E aí quando o Pai começa a fazer a vontade dele, da maneira dele, do jeito dele, você fala assim: não, Pai, mas não era assim que eu queria. A vontade que eu queria que o Senhor fizesse, na verdade eu queria que o Senhor fizesse do meu jeito. Eu queria que fosse da maneira que eu pensei, que eu imaginei. Ei, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, ela irá te surpreender, meu irmão. Sabe por que você tem medo da vontade do Pai? Porque você não conhece o processo. Você não conhece o processo, aí você fica com medo. Mas deixa eu te falar uma coisa: a vontade do Pai sobre a sua vida vai te surpreender. Ei, vira para esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó: a vontade do Pai. Fala com voz de profeta: a vontade do Pai vai te surpreender. Oh, rabassou. A vontade de Deus sempre nos surpreende, queridos. Jesus experimentou ali uma colheita. Muitos samaritanos naquele momento se converteram. Ei, líder de célula, quando você entende que a comida que você precisa é a vontade do Pai, você vai ver a sua célula se multiplicar. Pegou a chave, irmão? Olha, que você entender que o poder não está nas suas mãos, que o poder não está na sua oratória, mas o poder está nas mãos de Deus. Você vai ver filhos e mais filhos que Ele enviará para a sua vida. Meu irmão: pastor, minha família está destruída.
Deixa eu te falar uma coisa: experimenta viver na vontade do Pai. Você vai ver Ele restaurando o lar. Você vai ver, assim como o filho pródigo, uma nova sandália, um anel, uma nova capa e uma celebração. A vontade do Pai é maravilhosa. E para finalizar, eu quero te dizer o seguinte: ei, jejuar é receber a mudança, uma mudança de rota. Quando você ativa o princípio do jejum, você experimenta a mudança de rota na sua vida. Quantos querem um 2022 diferente? Deixa eu ver. Quantos querem experimentar algo de Deus? Eita! Eu gosto muito de Atos 9, irmãos, porque Atos 9 narra justamente um momento bacana de Atos dos Apóstolos, que é justamente o momento em que Saulo tem uma experiência. Paulo de Tarso, ele está andando, de repente cai, vê uma luz e ele tem uma experiência com Jesus. E então diz a Bíblia que ele ficou cego naquele momento. E é lindo porque diz o texto que a partir daquele momento ele não comeu e nem bebeu nada. O homem era novo, convertia gente e entrou num processo de jejum, de consagração. Talvez você está aqui tem alguns meses, talvez você está aqui tem algumas semanas, talvez você está aqui tem um ano. Deixa eu te falar, esse moço aqui foi na experiência dele com Jesus, ele já experimentou o processo da consagração. E ele então, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. Ele estava indo prender cristãos. Ele estava indo, se possível, condenar pessoas à morte. Mas agora está 3 dias sem comer e sem beber. Aí vem Ananias, irmãos, servo do Senhor, é levado até a casa onde Paulo está e ministra sobre ele. Ministra sobre ele. Quando ele recebe a palavra de Ananias, diz a Bíblia que a visão dele voltou. E então ele se alimenta, ele é batizado. E sabe o que acontece a partir daí? Ele então começa a anunciar o Evangelho junto com os demais. O homem que está indo para matar, no meio do processo, recebe uma transformação. A rota muda, o direcionamento muda, o propósito muda. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão precisando desse giro na vida. Eu sei que tem muita gente aqui que está com mágoa, está com ressentimento, está com falta de perdão. E está chegando o tempo, querido, da rota mudar. Está chegando o tempo do direcionamento mudar. Porque assim não vai. Porque assim não vai. E então esse homem, ele começa a evangelizar. E o mais lindo, irmãos, é que eu consigo resumir a história de Paulo da seguinte maneira. A história de Paulo eu consigo resumir ela da seguinte maneira: sobre todos, ou sobre o povo que eu estava disposto a matar. Sobre o povo que eu estava disposto a matar. Agora, junto com eles, eu estou disposto a morrer. Sobre o povo que eu estava disposto a matar. Agora, a rota mudou. E agora, junto com este povo, eu estou disposto a morrer. Sabe, queridos, o Evangelho é sobre isso. O Evangelho é sobre uma caminhada. Uma caminhada que no processo vão ter dores, vão ter perdas,
vão ter sentimentos que vão dizer pare, sentimentos que vão dizer ei, tá bom, chega. Mas o homem e a mulher que vivem ativados pelo poder de Deus, a mágoa, o ressentimento, a dor do perdão saem de cena, e só permanece um coração totalmente dele. Pastor, eu estou me ofendendo ainda. Pastor, não podem me criticar, que eu fico nervoso. Pastor, eu estou chateado porque alguém falou isso e aquilo de mim. Ei, meu irmão, ei, decida a partir de hoje experimentar essa novidade de vida. Decida a partir de hoje experimentar essa mudança de rota. Ele saiu de Jerusalém para matar pessoas, mas ele volta para Jerusalém. E engraçado, irmãos, que é Jerusalém que o condena. Jerusalém o entrega para Roma. Depois de anos, Jerusalém o entrega para Roma. É isso que o inimigo faz. O inimigo pega a sua ignorância. O inimigo pega tudo de mal que você cultiva e depois usa contra você. Mas quem é que está livre disso, pastor? Quem é que está livre? Aqueles que, através da consagração, se protegem debaixo das asas do Senhor. Eu estou aqui para falar com um povo que não está preocupado com o inimigo, está preocupado de se proteger debaixo das asas do Senhor. Eu estou aqui diante de uma congregação que não está preocupada se vai morrer hoje ou amanhã, mas está preocupada em glorificar o nome de Deus. Aleluia! Está preocupada, está preocupada em honrar o nome do Senhor na terra. E só homens vazios de si, mulheres vazias de si, é que conseguem, irmãos, entrar nesse ambiente. Por isso, meu desafio, como para uns eu tenho o privilégio de ter como pai, como uma mãe, para outros eu tenho o privilégio de ter como irmãos, outros como os filhos. Eu quero te desafiar, a partir de hoje, irmãos. Ei, a partir de hoje, não viva uma vida cristã sem ter na sua realidade de vida uma consagração cotidiana. Ei, que a partir de hoje você diga não para suas vontades e desejos e abrace a vontade de Deus. Que você diga não para a rota que você tem estabelecido sobre a sua vida e você sabe onde essa rota vai te levar. Abrace a rota que Deus, desde a fundação do mundo, tem criado para você. E como que eu farei isso, pastor? Apenas se esvazie de você. Apenas se esvazie de você. E você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a sua realidade. Quando eu tinha 15 anos, irmãos, para fechar, e eu quero te convidar a se colocar de pé já. Quando eu tinha 15 anos, eu recebi a missão de liderar uma célula. Mas naquela célula era todo mundo adulto e eu era um menino. E eu tinha muita dificuldade. Eu sabia apenas um versículo da Bíblia. Mas naquele mesmo processo eu aprendi o poder do jejum. Então, líder, sabe o que eu fazia, líder?
eu me rasgava diante de Deus. E eu dizia: Senhor, não dou conta. Senhor, eu não sou bom o suficiente. Senhor, eu não consigo. Por favor, me ajuda. Me ajuda a levar esses irmãos mais perto de Ti. E aí, irmãos, eu me consagrava. E eu colocava diante de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? O menino de 15 anos, a célula começou a crescer, porque as pessoas começaram a ser atraídas, não pelo que eu estava fazendo, pela minha capacidade, não, mas porque a vontade de Deus estava lá, porque o propósito do Senhor estava sendo estabelecido lá, e porque Deus estava visitando pessoas famintas lá. O segredo não está em você. Você apenas ativa aquilo que desde a criação Ele gerou sobre a sua vida. Ei, o segredo não está em você, mas você é a faísca para ativar o propósito eterno dele na sua vida. E quando nós entendemos isso, a multiplicação chega, a restauração chega, o milagre chega.